Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui para mais uma quinta-feira de estudos, no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui no bairro Vila Nova, em Joinville. E é uma alegria também poder adentrar os lares. E graças a Deus, hoje com essa possibilidade, nós sabemos que as pessoas abrem as portas, abrem suas casas para nos receber. Então, que possamos, assim, agradecer pela oportunidade, pela confiança de quem vai assistir, num outro momento, esse nosso estudo. Que tenhamos, assim, uma noite iluminada, de reflexões, de ajuda, de amparo para todos nós. Porque temos sede de amor, sede de esperança, sede de vida. E isso é o que a Boa Nova nos traz. Então, para nós começarmos mais uma quinta-feira aqui em nossa casa, nós vamos convidar o nosso irmão Joel para fazer a leitura da página e de harmonização da nossa luz. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria complacência. Isto está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se, tardiamente, de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor. Entanto, é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente estocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando é atraído pela própria consciência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é o roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja.
aproveitar para nos harmonizarmos, fazendo a nossa prece. Convidamos a todos os que aqui estão presentes e já agradecemos também a presença desses que estão chegando à nossa casa presencialmente e que possamos fazer o melhor, todos juntos em pensamento, nesse momento. Quem desejar cerrar os olhos, fiquem à vontade. Ó Pai, misericordioso, justo e bom, que nos criaste simples e ignorantes e nos concedeste o livre-arbítrio para, aos poucos, irmos caminhando e fazendo as escolhas. Sabemos que já trilhamos muitos caminhos e hoje aqui estamos agradecidos pela oportunidade deste Evangelho redivido, por esta boa nova que nos chega, pela alegria de hoje termos lucidez e vontade de ouvir, de sentir, de conhecer e de aplicar os conceitos e as orientações que nos chegam das mais diversas fontes, através desses amigos abnegados que investem em nossa encarnação. Rogamos, Pai, assistência para mais uma noite que aqui nos colocamos para aprender e para ouvir o estudo que o nosso amigo, o nosso irmão desta casa, nosso companheiro Paulo Eduardo, trará para nós, fruto de pesquisa, de análise e de, com certeza, muita inspiração. Rogamos que o nosso irmão receba intuição, esteja tranquilo e consiga nos passar a mensagem que será, com certeza, muito bem-vinda aos nossos corações. Que possamos vibrar juntos e estarmos receptivos para aproveitarmos do banquete desta noite. Que assim seja. Com a palavra, então, o nosso irmão Paulo Eduardo, boa palestra. Boa noite a todos. Que a mensagem de amor e de paz do nosso querido Mestre Jesus seja sempre a nossa verdadeira inspiração. Todas as oportunidades de nós estarmos numa igreja, numa casa espírita, num templo evangélico, quando nos predispomos ao bem, todas as oportunidades são importantes. Mas a data de hoje reveste-se de uma importância um tanto quanto especial, porque nós vamos, talvez, quitar uma dívida de muito tempo atrás. Nós vamos falar sobre Deus antes de tudo e, refletindo, vamos compreender e aceitar, nesses dias tortuosos em que vivemos, que nem todos compreendem a existência de Deus. Na verdade, algumas pessoas dizem que Deus não existe. Se nós colocássemos assim, nós vamos ter uma abordagem inicial. Algumas pessoas que dizem, afirmam que Deus não existe. Bom, é claro que todos os pontos de vista, todas as perspectivas são válidas e nós devemos respeitá-las. Mas nós nos perguntamos, por que será que as pessoas, algumas pessoas, dizem que Deus não existe? Nós vamos compreender que isso diz respeito à nossa própria jornada evolutiva, à própria aquisição de conhecimentos morais e intelectuais de nós, seres humanos. Por exemplo, a política, ela existe há muito tempo, desde que nos constituímos em sociedade, mas ainda hoje nós temos políticos honestos e políticos desonestos, pessoas que edificam-na e outros que a destroem. Com relação à crença em Deus ou ao conhecimento de Deus,
não foi diferente. Na nossa jornada evolutiva lá atrás, pessoas críamos que Deus fossem efeitos naturais. O trovão, as tempestades, o fogo, o sol, a lua. Amparados na ciência, nós afirmamos que a Terra era plana, que a Terra era o centro do universo, depois que o Sol era o centro do universo, e a ciência já nos provou que o nosso pequenino planeta é um ponto quase que insignificante no meio de uma galáxia igualmente insignificante, diante de milhões e milhões de incontáveis sistemas solares. Porque nós, na nossa vaidade, na nossa humildade, vamos amoldando o conhecimento e afirmamos, a cada tempo, dentro daquilo que já conseguimos compreender, o que sabemos. E nessas jornadas de entendimento sobre Deus, é natural que algumas pessoas possam dizer: eu não acredito em Deus, Deus não existe. Em parte, porque talvez não tenham se apercebido, se permitido estudar a verdadeira ciência, e nós já vamos falar sobre isso. Mas em parte também, como mencionamos, como há bons políticos, maus políticos, bons profissionais, médicos, maus médicos, houve e ainda há aqueles que se utilizam da busca da criatura ao seu Criador, para se aproveitarem, negociando dinheiro, oferecendo como se Deus precisasse de dinheiro, oferecendo: dê um dinheiro para a sua igreja e você vai ser beneficiado, você terá prosperidade. Além de uma crueldade, é uma demonstração inequívoca de ignorância e uma falta de respeito para com a fé dos outros. Mas essas pessoas que têm o direito completo de não acreditar em Deus, ou dizerem que Deus não existe, elas vão acabar se deparando com um problema: a ciência. Sim, porque se Deus não existe, então há teorias não comprovadas, mas há teorias que dizem que o mundo surgiu por acaso, que o universo surgiu de um acaso, de um Big Bang, de uma coisa por acaso. Assim como por acaso, nós que vivemos no nosso planeta, se estivéssemos alguns milhares de quilômetros mais próximos do Sol, queimaríamos, alguns mais afastados, congelaríamos. Por acaso, nós temos no nosso planeta todos os recursos minerais, vegetais e animais que permitem que nós estejamos aqui. Por acaso, como a ciência já provou, desde os primeiros elementos químicos após a formação dos planetas, que sim, derivam de explosões da transformação contínua da matéria, que aqueles elementos químicos, desprovidos de inteligência, por acaso, se aglutinaram, transformando-se em elementos orgânicos, inorgânicos, que têm complexos corpos, formas. Por acaso, nosso corpo humano é uma máquina quase que perfeita, que nos permite viver e, inclusive, manifestar inteligência. Por acaso, nós encontramos a matemática em toda a natureza. Se tudo isso é por acaso, o problema está que estamos contradizendo a ciência. Porque a ciência nos prova, e é um axioma que nós aplicamos na ciência, que todo efeito inteligente tem obrigatoriamente uma causa inteligente. Quem fez esse projetor, esse computador, foi o homem. A causa inteligente foi o homem que fez. Mas quem fez as aves, as estrelas, quem fez a chuva, quem fez os animais, o pôr do sol belíssimo nesse calor tórrido que nós vimos essa semana? Quem fez tudo isso? Qual foi a causa inteligente que causou tudo isso? Portanto, se tudo aconteceu por acaso, esse tal de acaso deve ser Deus. Mas respeitamos o ponto de vista de quem pensa assim. De nossa parte, nós aprendemos com a ciência espírita de que Deus existe. Nós não achamos que Deus existe. Eu não acho que Deus existe. Eu acho que com o calor que está fazendo hoje, pode ser que chova. Mas eu tenho certeza que Deus existe. Baseado justamente na ciência. Basta observarmos a nossa volta. A criação.
mas com a certeza da existência de Deus. Esse Deus que, para existir, ele tem que ser único, onipotente, onipresente, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser soberanamente justo e bom. Opa, você está dizendo que tem certeza de que existe um Deus e ele é bom? E como é que tem tanta coisa errada lá fora? Como é que tem tanta maldade? Como é que tem gente que nasce cega, surda, aleijada? Como é que tem crianças passando fome, gente tão rica? Porque nós temos idosos nos asilos, nos hospitais. Por que tem tanta gente morrendo desse vírus terrível nesse momento? Porque Deus, que é justo e amoroso, nos permite estarmos aqui, vivenciando essas experiências, para que com o nosso mérito individual e intransferível, cada um conquiste a sua evolução, agindo para o bem, aprendendo a amar como Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve nesse planeta, nos exemplificou. Aí nós vamos entender que há doenças, que há problemas graves, mas não há impunidade. Diante das leis dos homens, nós só encontramos impunidade porque as nossas leis sociais, são exatamente como nós somos, imperfeitas, cheias de malícias, de vícios, das nossas próprias manias, manipuladas muitas vezes por autoridades que, ao invés de servirem à comunidade, servem-se. Diferentemente as leis de Deus, não. Essas são imutáveis, irrevogáveis e são justas. E nessa justiça, se eu não encontro a causa de um sofrimento específico na presente encarnação, na presente vida, a ciência espírita nos explica, através da comunicação séria com espíritos desencarnados, de que a causa está lá atrás, em existência anterior. Assim, a criança que morre em tenra idade está cumprindo o que lhe faltou por alguma razão, consequência de escolhas equivocadas em existência pretérita. As patologias, as enfermidades que vivenciamos, as nossas frustrações, as depressões, os sofrimentos, são consequências das escolhas erradas que, se não fizemos agora, fizemos em outra vida. Se eu fumar compulsivamente e tiver um câncer, eu vou compreender, poxa, a causa está no cigarro. E crianças que têm câncer? E crianças que nascem com idiotia, com as paralisias? Mulheres que têm diversos tipos de tumores, cânceres. Qual a causa? Por que alguém fica prostrado numa cama ou inválido durante anos e anos? Por quê? Justamente porque diante das leis de Deus, a justiça tem que acontecer. Ninguém encarna para sofrer. Mas a quitação das dívidas é um compromisso, é uma necessidade. Nessa noite, como eu mencionei, nós temos convidados especiais, não entre os encarnados, mas entre os nossos visitantes desencarnados. E vamos prosseguir tocando nos pontos importantes, que eles nos ajudem, nos inspirem, nos encorajem para nós abordarmos esse assunto. Opa! Houve uma época em que, devido à sua ignorância, e nós já falamos um pouco sobre isso, ignorância das leis de Deus e ao primitivismo das criaturas, a humanidade aceitava eliminar os mais fracos fisicamente, como uma forma de assegurar a perpetuação do grupo social. Certamente você já deve ter visto isso em algum filme, algum episódio, mas é real. E até hoje, em algumas culturas indígenas mais atrasadas, ainda há essa prática. As crianças com deficiências podem ser descartadas, os idosos, porque eles são, entre aspas, considerados um fardo para aquela família. Era comum antigamente o extermínio de crianças nascidas com deformações físicas ou sinais de monstruosidade. Nasceu, ali já logo descarta, porque daria trabalho, porque seria uma vergonha, porque seria um absurdo. O abandono dos idosos, dos mais idosos, era muito comum no passado, particularmente entre povos primitivos, e ainda hoje em algumas tribos indígenas, no século passado, essa prática terrível, mas coerente com o seu grau evolutivo, era praticada.
A eutanásia, como se chama isso, é o ato de acabar com a vida de uma pessoa para aliviar o seu sofrimento. Ou seja, a pessoa está sofrendo terrivelmente. Seja ela um idoso, seja uma criança, a pessoa está sofrendo demais. Eu não aguento mais essa vida, só sofrimento. Então a pessoa opta, e aí está essa prática chamada eutanásia, por tirar a vida, porque eu não aguento mais essa vida. Ela é diferente do suicídio assistido. O suicídio assistido é quando a pessoa que está sofrendo requer apoio de outras pessoas para se matar, para se suicidar. Então são coisas distintas quando a própria pessoa tira a vida. Ambas as práticas são ilegais no Brasil, graças a Deus. Mas é terrível e é difícil nós criticarmos, porque não nos convém criticar a pessoa que está num sofrimento terrível, porque alguém dirá, você fala isso porque não é com você. Não é alguém da sua família que está numa cama há 15, 20 anos. Não é o seu filho que é aleijado. Mas graças a Deus, milhares, milhões de crianças com síndrome de Down, com deficiências físicas, mentais, idosos, são cuidados, são amados, mesmo que as pessoas talvez ainda não tenham a capacidade de compreender por quê. E nessa noite a gente vai tentar buscar justamente trazer esse conhecimento da necessidade de nós compreendermos por quê. Pessoas existem, e essas pessoas pertencem às mais diversas classes sociais, segmentos profissionais, que defendem a prática da eutanásia, mas porque essas pessoas desconhecem as leis divinas, como nós pontuamos aqui. Para aqueles que dizem que Deus não existe, por que eu vou fazer isso? Daí a importância de buscarmos estudar a doutrina espírita no seu tríplice aspecto científico, porque sem ciência não é conhecimento de Deus, filosófico e religioso, nos permite aí sim, pela nossa inteligência, pelo uso da lógica, compreendermos o porquê sofremos, mas não sofremos eternamente. Essas pessoas que insistem muitas vezes em defender a prática da eutanásia, o fazem, de modo geral, por ignorância e não por maldade, por desconhecimento mesmo, e não nos cabe julgar. Justificam os seus pontos de vista invocando piedade frente àqueles sofrimentos terríveis das pessoas com grandes padecimentos físicos. É verdade. Já tivemos a oportunidade de frequentar alas de pacientes com cânceres, pacientes terminais, já assistimos a desencarnes, crianças morrerem diante da família com o rosto completamente tomado por câncer, já assistimos. Já tivemos a oportunidade não prazerosa de ver pessoas desencarnarem no nosso colo, fruto de acidentes, fruto de situações muito difíceis. Mas nós também aprendemos, sem a frieza da insensibilidade, que tudo o que é orgânico perece. Todos nós que estamos aqui encarnados sabemos que um dia nossos corpos vão perecer. Tudo que é orgânico perece. Acontece que isso vai se passar em circunstâncias diferentes. Fosse a vida uma só, seria impossível compreender a bondade e a justiça de Deus. Mas quando nós compreendemos que nós tivemos no início, fomos criados, não somos matéria, nós somos inteligências, fomos criados já inteligências, e estamos em processo evolutivo, precisamos mérito nas nossas conquistas. O mérito da minha jornada anterior não faz com que eu tenha dinheiro nessa, não. Mérito para a conquista da verdadeira felicidade, que não está absolutamente relacionada aos bens materiais. No entanto, será que é permitido ao homem destruir o que ele não pode criar? Porque nós pontuamos agora há pouco as coisas que nós, criaturas, criamos. Mas quem de nós criou uma pessoa? Os nossos filhos são nossas propriedades? Ou eles são indivíduos, inclusive diante das leis dos homens? No enfoque da codificação espírita, nós vamos encontrar na questão de número 953 de O Livro dos Espíritos, que quando uma pessoa vê diante de si, aí eu pergunto a vocês que estão aqui nos assistindo presencialmente, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será que essa pessoa é culpada se abreviar alguns instantes, os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Ou seja, vamos tentar contextualizar.
Qualquer um de nós, um parente, está tendo uma enchente nessas chuvas horrorosas, a pessoa vai se afogando, e agora? Já que eu vou morrer mesmo, será que a pessoa tem direito de, já que eu acho que eu vou morrer mesmo, eu vou me jogar e já caio de uma vez? O que vocês acham? A pessoa tem direito de fazer isso? Ou ela deve lutar até o limite das suas forças para viver? Quem pode me ajudar? Eu acho que deve lutar até o final. Deve lutar até o final? Alguém pensa diferente? Vamos ver a resposta. É sempre resposta dos espíritos superiores na codificação, só para a gente entender. Essa não é a resposta de um espírita, mas de espíritos superiores que participaram da formulação do Livro dos Espíritos. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo, ou seja, o momento final que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, ou seja, apesar de que tudo indique que você vai morrer, que você vai perecer, esse termo tenha chegado e de que um socorro inesperado não venha no último momento? Quantas vezes a gente vê atitudes belíssimas de resgates nas enchentes, nos incêndios, nos acidentes, nos momentos de grande e perigosa dificuldade, alguém vai lá, se sacrifica, colocando a própria vida em risco, não para morrer, mas para servir ao seu semelhante, e consegue salvar a pessoa. Um complemento dessa mesma questão: concebe-se, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando aqui um caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada em alguns instantes. Ou seja, ele está admitindo na pergunta, no complemento da pergunta, de que, claro, que ninguém tem o direito de se jogar, se matar, se suicidar. Mas se já sabe que vai morrer de qualquer jeito, será que é tão condenável assim? A resposta é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Bem simples. Nós não temos esse direito de destruir o que não criamos. Quais, nesse caso, então, as consequências? Então, aquela pessoa que achar que, bom, já que eu estou num momento muito grave, eu vou me matar de uma vez, ou eu vou deixar, eu nem vou salvar você. Mariane está ali, eu nem vou salvar você, deixa cair do momento, já vai, cai de uma vez e morre. Qual é a consequência para quem compactua com isso? O que vocês acham que vai acontecer com quem contribuir para que alguém morra num momento de perigo extremo, voluntariamente? Ou seja, já que vai morrer, deixa morrer mesmo. A consequência? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Ou seja, de acordo com as circunstâncias, obviamente, aquele que contribuir para que alguém morra, achando, eu vou aliviar o sofrimento dessa pessoa, ele vai ser enquadrado nas leis de Deus como um assassino, que contribuiu para que alguém morresse. Porque nenhum de nós tem esse direito. Bastante interessante para nós refletirmos. A consequência é uma expiação. Você vai estar adquirindo um novo resgate. Perdão? Nem de animais? Os animais são uma situação diferente, mas também a eutanásia, no caso dos animais, aí é uma situação diferente. Como os animais não são inteligentes, não têm inteligência, se um animal está em grande sofrimento, aleijado, atropelado, é um outro contexto. Por mais que nos doa o coração, como ele não vai evoluir moralmente, os animais não vão evoluir moralmente, um gato não vai ser um gato evoluído, porque nesse caso o sacrifício dos animais entra num contexto diferente. Não há benefício no sofrimento. No caso das pessoas, no caso de nós seres humanos, há um benefício nesse sofrimento. E é sobre isso, justamente, obrigado pela pergunta, que a gente vai falar mais um pouquinho. Agora, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando o possa? Ou deve respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? E aqui ele não fala de matar, pôr termo às provas. Olha, tem uma pessoa que está muito pobre, está desempregado, tem um senhor aqui no nosso bairro, está sempre numa cadeira de rodas, ele tem as pernas amputadas, muito pobre, ele não tem família. Será que vamos matar de uma vez, né? Porque ele não pode trabalhar? Será que nós temos esse direito? Ou as pessoas têm, ou há uma lógica, não o acaso, há uma razão, há uma inteligência suprema que permite que nós vivenciamos essas dificuldades, porque há uma razão, há uma finalidade para isso. E agora? Já vos temos dito a resposta e repetido muitíssimas vezes
que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes a pagar. Todo sofrimento, e a ciência espírita pontua isso para a gente com uma precisão, com uma clareza incrível. Todo sofrimento que nós vivenciamos tem origem em equívocos nossos do passado. Todos os sofrimentos. Não fosse assim, nós sofreríamos ao acaso. As crianças nasceriam aleijadas por acaso. Uma criança seria atropelada por acaso. Aprendemos com os espíritos superiores que não existe bala perdida. Existe a lei de ação e reação. Se fizermos sofrer, além do arrependimento, da conquista do coração ofendido, necessitaremos vivenciar em algum grau semelhante sofrimento para resgatarmos em nós mesmos, na sinceridade, o mal que tenhamos feito aos outros. Se negligenciamos a saúde do nosso próprio corpo, vamos vivenciar enfermidades. E como já temos de outras abordagens, outras palestras, os suicidas, em função da forma como tiram suas vidas, manifestarão patologias gravíssimas numa próxima encarnação. As tetraplegias, as idiotias, os problemas sérios. Aqueles que compactuam com o aborto manifestarão os cânceres, os tumores em vida futura. Aqueles que abusaram dos prazeres da comida terão diabetes, as doenças endócrinas e outras tantas. Ação e reação. Não é uma punição, como gostamos de lembrar. Se eu excedo em 3 vezes o limite de velocidade na rodovia e eu levo uma multa ou eu morro, eu não estou sendo punido, a culpa é minha. Eu sou o responsável pela consequência que eu estou vivenciando. As leis estão aí, as leis dos homens e as leis de Deus. E na mesma pergunta, continua. Então, ao mesmo corpo de pergunta, continua. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que Deus lhes traçou. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Será que nós sabemos o que Deus planejou para nós e que dia que eu vou desencarnar? Que dia que meu corpo vai morrer? Eu sei que eu vou morrer um dia, mas quando? Sabeis até onde tem elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Ou seja, como é que a gente sabe quantas vezes uma pessoa fica em estado de coma durante anos e acorda? Quantas vezes uma pessoa é condenada à morte? O próprio Divaldo Franco conta que teve um infarto há alguns anos atrás e o médico especialista passou. Se ficar tudo bem, lhe dou no máximo 30 dias de vida. E está ele hoje, firme e forte, com seus 90 e poucos anos de idade. É claro que o médico disse que estava o recurso que estava ao seu alcance, dentro do seu conhecimento. Mas nós não podemos acertar tudo, não podemos prever tudo. Resumindo, fechando essa pergunta, todos estáis na terra para expiar. Expiação não é sinônimo de sofrimento, mas resgate. Nós que vivemos num mundo, na classificação didática proposta pelo codificador, um mundo de provas e expiações, somos espíritos ainda muito imperfeitos e encarnamos, sabendo que vamos ter alguma vicissitude, algum sofrimento, porque não estamos numa colônia de férias. Abra o noticiário, qualquer canal, tem um monte de desgraça, tem gente fazendo maldade, mas tem gente boa. Mas as bondades, as coisas boas, muitas vezes não dão notícia. Deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. E isso sim, nós temos que sempre ajudar as pessoas enfermas, os idosos, todas as pessoas. E Deus nos coloca diante dessas situações exatamente para que nós nos ajudemos. Por que será que de todos os animais que temos no nosso planeta, aquele que tem o filhote mais frágil, mais dependente de todos é o bicho-homem? Será que é por acaso? Será? Não. A nossa fragilidade demanda carinho especial, atenção dos pais, em especial da mamãe. E é isso que nos faz aprender, resgatar os equívocos do passado. Quando reencarnando numa mesma família, ex-inimigos vão aprender a se amar pela necessidade fisiológica inicialmente.
até que tenham seus embates, seus entraves, suas desavenças, mas criou-se um vínculo, e esse vínculo é muito forte. Vamos ver, finalizando aqui essa parte, ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem está agonizante, uma nova pergunta, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador, olha, está mal mesmo. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Essa resposta é dada por São Luís mesmo, da Igreja Católica, em Paris, em 1860, numa psicografia. Vamos mentalizar agora um paciente de Covid entubado ao extremo. Poxa, mas de repente é o avô, é o pai, é o tio, é a mãe, a sogra, a nora, a filha. A pessoa está muito mal. Quantos saíram da intubação? Nós temos casos na família, 20, 30 dias entubado e voltou. Será que alguém, então desliga, porque passou de que alguém vai, olha, passou de 10 dias, pode desligar. É muito caro no hospital. Resposta de São Luís: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem à borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar as ideias diversas das que tinha? Será que a gente não consegue perceber a utilidade? As pessoas que passam do Covid numa UTI entubadas, elas voltam as mesmas? Já conversaram com essas pessoas? Será que quando a gente toma um tombo, a gente não aprende a desviar da pedra? Ainda que haja chegado o último extremo de um moribundo, continua São Luís, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja chegado suave a hora derradeira. E ele diz: a ciência não terá se enganado nunca as suas previsões? A nossa ciência nunca se enganou? Nesse momento que nós estamos, não, a ciência diz isso, fica em casa. Quantas coisas a ciência afirma, e nós temos que respeitar a ciência. Mas ela é perfeita ou é feita por homens ainda? Minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E para a gente entender melhor esse conceito todo, nós vamos contar uma história, um estudo de caso para vocês, bastante interessante. Nós somos espíritos milenares. Com o Espiritismo, a gente aprende que, através da mediunidade, a mediunidade cristã, que é feita sempre integralmente para a caridade, através do fenômeno mediúnico, ou seja, a possibilidade de nós encarnados nos comunicarmos com os desencarnados, nós recebemos a orientação de que uma das razões pelas quais nós não nos lembramos das vidas pretéritas, de quem fomos, o que fizemos em outras existências, uma das razões para isso está justamente no fato de que talvez não houvesse utilidade, ou ao contrário, se nós soubéssemos que fomos muito poderosos no passado, poderíamos nos ver no direito de requerer esses direitos hoje. Se alguém dissesse para você, você foi um rei, tantos séculos atrás em tal lugar, eu sou o rei, eu quero aquilo para mim. Se você soubesse que quem foi que matou a sua esposa, seu filho, a sua filha, você ia querer se vingar daquela pessoa. Por essas razões, na maioria esmagadora dos casos, nós não temos acesso a essa informação. Mas eles nos alertam que há exceções. Em alguns casos, quando há uma utilidade prática para que essa informação seja compartilhada, isso pode acontecer. E esse estudo de caso é um estudo de caso interessante, porque é um desses casos, é um caso real, em que essa informação foi compartilhada. E acreditamos que nessa noite a gente vai entender o porquê. Era uma vez no século XIV, só para lembrar aqui, que todo mundo é bom de matemática, geografia, história, mas o século XIV é aquele que vai do ano 1301 a 1399, né? Apesar de ser 14, é o século que está contando ali, é o 14º século. E lá na Inglaterra, todo mundo sabe onde é que fica, né? Lá na Europa, lá no meio do mundo antigo, do mundo velho, lá na Inglaterra. E eu vou apresentar para vocês alguns personagens aqui. Bom, o primeiro personagem, esse se chama Edmund de Langley, e a gente vai falar bastante dele, porque ele é um personagem importantíssimo nesse estudo de caso que a gente vai trazer aqui hoje. Ele nasceu em 1341, faleceu em 1402, ele foi o primeiro duque de York, primeiro conde de Cambridge,
era filho do rei Eduardo III da Inglaterra e de Filipa de Renault. A esposa dele, Isabela de Castela, foi uma nobre de origem castelhana, infanta da Castela, e a terceira filha do rei Pedro I, o Cruel. Olha que apelido bom para um rei. Pedro I não de Portugal, não o nosso aqui, Pedro I da Espanha, o Cruel, e de Maria Padilha. Então esse casal viveu lá naquela época e a gente vai contar um pouquinho da história deles também. Eles tiveram alguns filhos, mas vamos chamar a atenção especificamente para uma delas, uma mulher, Constance, conhecida como Constance de York. Daqui a pouco eu mostro um mapinha para a gente entender um pouco mais. Eu vou repetir algumas coisinhas para a gente fechar mais a história. Era conhecida depois que se casou como Condessa de Gloucester e era filha de Edmund Langley e sua esposa Isabela, que era filha do rei Pedro de Castela e de sua amante favorita, Maria de Padilha. Ou seja, a mãe dela ela já era filha do pai com o amante, e o pai tinha o apelido de O Cruel. E esse camarada aí, esse tal de Thomas Le Despencer, que é, na nossa humilde avaliação, o terrível, o grande problema, o grande vilão, segundo o barão Despencer, primeiro conde de Gloucester, marido de Constance depois, filho de Eduardo de Despencer, etc, etc, que é a quem ele sucedeu lá pela frente. Então são 4 dos nossos personagens, é muita informação, mas daqui a pouco a gente vai começar a entender um pouco melhor. Vamos avançar. Edmund casou com Castela, só lembrando, Edmund é o primeiro, falando dele com a Isabel de Castela. Edmund casou-se com Isabel de Castela, filha do rei Pedro I de Espanha, que tinha sido deposto, em 1372. Por que eles se casaram? Sob as ordens de seu pai, a fim de promover relações entre a Inglaterra e a Espanha. É interessante porque a gente sempre ouviu falar nisso, até recentemente era capaz da gente ver os famosos casamentos arranjados. Isso era muito comum. Muito comum. Vamos lembrar, gente, quando, há 100 e poucos anos atrás, eu costumo repetir, nós tínhamos escravos aqui no Brasil e em outros países do mundo. Os casamentos serem arranjados era coisa mais por interesses. Ainda hoje há pessoas que exercem essa prática, mas era muito comum. Isso é bom politicamente, isso é bom para o governo, isso é bom aqui, e as pessoas eram apresentadas e elas eram informadas que elas iam se casar. Mas a coisa pode ser um pouco pior, porque elas não eram adultas. Fontes contemporâneas sugerem que esse tal de Edmund Langley e sua esposa Isabela eram um par incompatível, ou seja, eles fechavam o pau o tempo inteiro, brigavam direto com o casamento arranjado e não se deram bem. E seu relacionamento era terrível, com Isabela acusada de ter um caso com um outro camarada, um duque e tal, meio irmão do rei Ricardo II. Roland também foi sugerido como o pai do filho mais novo dela, ou seja, uma relação muito conturbada. A gente consegue essas informações porque, como eram pessoas famosas da realeza na Inglaterra, isso há registros históricos em diversas fontes lá na Inglaterra, então é fácil nós obtermos essas informações. Esse casal conturbado, difícil, ele teve 2 filhos, eles tiveram 2 filhos, uma filha, perdão, já mencionei, e uma delas, a Constance, aquela jovem que vai aparecer daqui a pouquinho para a gente. O fato é que, segundo nós sabemos, eles eram terríveis. Imagine se hoje nós ainda temos grandes demonstrações de machismo. Naquela época, a mulher tinha um papel, não era secundário, era um papel quase que inexistente. Se submetia, obedecia aos seus pais, obedecia ao seu marido, e a relação desse casal, Edmund Langley e Isabel de Castela, que não era fácil, não era respeitosa. Ele era muito rígido, a gente já vai entender até um pouco porquê, muito mal, muito rigoroso com ela, intolerante, inflexível. E ela sofreu muito e se vingou dele também muito por conta disso. Um outro casal e outros 2 personagens, Edward Le Despencer e Elizabeth Bourget, são os pais daquele camarada que a gente viu depois lá, o Thomas Le Despencer. Edward Le Despencer é da outra família, primeiro barão, etc., casou-se com ela, baronesa, e herdou propriedades do seu tio paterno Hugh. Eles tiveram 6 filhos sobreviventes. Aqui eu chamo a atenção, essa expressão é muito comum. Hoje a gente sabe que há mortalidade infantil, mas antigamente não havia medicina, não havia remédios, havia poções, raízes, chazinhos. Então a coisa mais comum era as famílias terem filhos e os filhos morrerem
no nascimento, em tenra idade. Então, é muito comum nos relatórios históricos nós encontrarmos essa observação. Filhos sobreviventes, ou seja, aqueles que vingaram. Então, filhos sobreviventes aqui constam 6, mas há filhos que morreram. Depois a gente vai entender um pouco. Um deles é o Thomas Le Despenser. Então, aqui a gente falou de 2 famílias, 2 casais, um chamando a atenção para uma filha, a Constance, e outro casal chamando a atenção para um filho, o Thomas. E esse que casou-se com a Constance de York. Bom, agora voltando para a nossa jovem, a Constance. Ela nasceu por volta de 1375, possivelmente num castelo chamado Conisbrough, eu vou mostrar a imagem rapidinho, em Yorkshire, no norte da Inglaterra. Ela era a segunda de 3 filhos nascidos, porque alguns morrem, de Edmund Langley, Duque de York e de Isabela. A infância da Constance foi muito curta, porque aos 4 anos, em abril, ela foi prometida a Edward Le Despenser. Edward Le Despenser não está na lista de filhos do casal, porque ele morreu. Então ela foi prometida a um filho chamado Edward, mas ela não pôde se casar com esse camarada, porque ele morreu. Então, ele morreu logo depois do noivado, em 1379, e ela casou-se com outro cara, que era o irmão dele, porque tinha que fazer o arranjo familiar do mesmo jeito. Então ela se casou com Thomas Le Despenser, e ele tinha 6 anos de idade quando ele se casou com essa jovem, que era mais jovem do que ele. Para a gente imaginar como é que eram as coisas, as tratativas naquela época. A gente acha que hoje as coisas são rápidas. A gente acha que hoje é rápido. Bom, para a gente lembrar aqui o castelo onde ela nasceu, lá no norte da Inglaterra, esse castelo aí, um castelo em Conisbrough. E o cara, então essa é a Constance. E o Thomas, esse Thomas Le Despenser, que era um dos filhos e que se casou com ela porque o irmão já tinha morrido. Esse camarada era apoiador do rei Ricardo II contra outros ingleses. Ele foi recompensado, ele puxava saco, além de ele ser um cara muito... O pai dele também era severo, mas ele não prestava. Esse era o famoso aproveitador. Abusava, não respeitava as mulheres, fazia o que queria, maltratava tal, e se casou com 6 anos de idade. Bom, ele foi recompensado, ganhou um condado de Conde de Gloucester, porque ele era descendente de outras pessoas. Os ancestrais desse camarada, olha a família bacana que ele tinha, os ancestrais dele eram famosos pelas decapitações, incluindo o seu bisavô Hugh e seu tataravô Hugh, os dois com o mesmo nome, Hugh. O que aconteceu? Ele fez uma petição no parlamento, conseguiu reverter a deserdação, porque quando você fazia uma coisa errada, você perdia seus bens. Ele conseguiu, por influência política, retomar os bens da família, apoiou o rei, etc. Mas num dado momento, quando houve problemas entre os reis, ele apoiou uma rebelião e participou de uma revolta famosa chamada Revolta da Epifânia, que fracassou na Inglaterra. Esse camarada nasceu mais ao sul da Inglaterra, nessa região aqui, no Castelo Cardiff, e depois a região onde ele viveu antes do Gloucester fica mais aqui no centro. Então ela nasceu lá em cima, a Constance, ele nasceu aqui embaixo e depois eles foram viver aqui. Bom, para a gente entender um pouco mais, vamos simplificar. Qual é o grande problema então? O casamento arranjado. Constance casou-se com Thomas quando ele tinha 6 anos, só ele tinha 6 anos de idade, então ele não podia ser tão malzinho assim. Mas ele era uma criança e já era metido, já era complicado. É altamente provável que ela, de 4 anos, quando se casou, tenha ficado na casa dos pais por vários anos após o casamento. Mas depois de algum tempo ela foi morar na casa da sogra, que também deve ter sido uma bênção, e que tinha a guarda do pai. Então ela teve que morar como uma jovem, ainda muito jovem, morar na casa da sogra com um marido novinho e nessa condição muito complicada. O casamento, na época, foi visto como uma combinação excelente para ambos os lados. A família Despenser, a família dele, tinha uma fortuna considerável, era das 12 famílias mais ricas da Inglaterra. E ela era neta do rei Eduardo III, então a mão em casamento completou a reabilitação da família dele. Lembra que o bisavô e o tataravô tinham sido deserdados? Com isso, ele limpou o nome de todo mundo, ou seja, houve um casamento puro de interesse, sem afeição, sem consideração, sem respeito. E aí entra a personalidade do rapaz. Thomas estava aprendendo seu ofício como soldado, ele era militar, serviu como rei na Escócia, pajem e escudeiro desde criança, foi nomeado cavaleiro, participou de várias campanhas na Prússia, etc. Isso não é importante.
Mas ele saía muito de casa, muita aventura longe de casa. Parece provável que em 1394, ou seja, ele ainda era muito jovem, com Thomas de volta à Inglaterra, eles finalmente estavam morando juntos. Mas aí é que verdadeiramente começaria o pesadelo dela, porque nesses poucos anos que eles viveram juntos, 6 anos, ele conseguiu imprimir a ela um grau de sofrimento, de dor, de angústia terrível. Ele a maltratava, abusava dela e saía com outras mulheres e aprontava, não respeitava de forma alguma. Em março daquele ano, ele recebeu a posse total de suas terras, depois daquela reabilitação. Ele tinha sido pupilo da sua mãe desde a morte do seu pai em 1375. Então ele conquistou todos os objetivos financeiros, poderes, mas ele era um cara muito mau. E o pai dela, da Constância, só para lembrar, também era um cara muito rico, rigoroso, muito severo, muito implacável. Tendo vivido pouco mais de 26 anos, devido à sua personalidade dominadora, esse tal de Thomas Le Despencer causou terríveis males e grandes sofrimentos físicos e morais à sua esposa. Eles tiveram alguns filhos. Thomas foi aprisionado e decapitado em 1400 por uma questão política. Ele tramou contra o rei e foi aprisionado em 1400, foi decapitado. Por causa das suas relações estreitas com o rei, Constância foi poupada da pobreza, ou seja, o marido era um traidor, e achamos um artigo, inclusive, mostrando que possivelmente um irmão dela foi quem denunciou o próprio marido para ele ser pego e ser morto, mas ela foi poupada da pobreza, já que tinha boas relações políticas, e garantiu a maior parte das propriedades de volta. Após a morte do Thomas Le Despencer, a Constância foi prometida ou viveu com o amante de um outro camarada, com quem teve uma filha ilegítima, etc. Mas era uma mulher extremamente sofrida e extremamente infeliz. Mas o que isso tem a ver com eutanásia? 6 séculos mais tarde, nasceriam no Brasil Eduardo Le Despencer, no estado do Pará, Edmundo Langley, no Maranhão, Isabela de Castela, no estado de São Paulo. Constância repudiava seu irmão Thomas Le Despencer na infância. Eles aprenderam a se amar, superando as dificuldades necessárias dessa vida. Era difícil, ela não conseguia chegar perto dele, ela tinha nojo dele. Eram irmãos, Constância e Thomas, filhos de um casal. Desse casal, Edmundo Langley, filha do casal Edmundo Langley e Isabela de Castela, no século passado no Brasil, veio Constância e veio Thomas Le Despencer como filhos desse casal, numa nova encarnação. Mas tem mais história no meio. A convivência era quase que impossível. Era uma filha dificílima de lidar em casa. Os pais não aguentavam, ela era uma pessoa de personalidade forte, e ela não aceitava a presença física dele, que era o seu marido lá de 6 séculos anteriores. Eduardo Le Despencer, Isabela de Castela e Edmundo Langley, os 3 personagens, tornaram-se espíritas. Interessante, porque coisas da vida. Eduardo Le Despencer era professor de física da Universidade de São Paulo, famoso. Nós não vamos mencionar os nomes aqui, obviamente. E era um espírita, palestrante. E Eduardo Le Despencer e Isabela de Castela, que eram os pais de Constância naquela época, tornaram-se espíritas. E no Rio de Janeiro, num certo momento, porque Edmundo Langley, como ele era conferencista espírita, a cada 6 meses ele ia ao Rio de Janeiro e visitar, fazia palestras, conferências em diversas casas espíritas. E ele sempre ficava albergado, acolhido na casa de alguém, não tinha dinheiro para hotel, nada disso, alguém acolhia. Mas a família que sempre o acolhia, numa certa vez, não pôde acolhê-lo. E nesse momento, estavam na mesma casa espírita, Eduardo Le Despencer e Isabela de Castela, eles se conheceram e se ofereceram para acolhê-lo. E aí começou o contato, uma amizade. Quando eles foram à casa espírita, Thomas Le Despencer era um adolescente. Quando eles se encontraram, na casa espírita, o filho, Thomas Le Despencer, fazia parte da mocidade, da juventude, estava assistindo a palestra. Ele entrou, Eduardo Le Despencer entrou, olhou e falou assim: você que é o fulano?
identificou de cara o seu filho, porque era médium e tinha a mediunidade de evidência e já tinha sido informado espiritualmente que aquele tinha sido seu filho 6 séculos atrás. Edward Spencer, já médium, encontrou, então, a partir dessa data, Thomas Edward Spencer, e naquele final de semana que ele passou na sua casa, tentou orientá-lo para evitar os mesmos equívocos do passado. Ajudou, teve algumas conversas, mas ele não revelou naquela oportunidade que havia sido seu pai. Mas o casal, sim, Edmund Lange e Isabel de Castelo sabiam que ele tinha sido o pai de Thomas. Thomas Edward Spencer sente imenso orgulho da pessoa maravilhosa que Constance se tornou. Ela, uma filha muito difícil, recebeu o amor incondicional de seus pais, casou-se, teve 2 filhos e aprendeu a amar superando-se. Edmund Langley sofre, olha a questão da eutanásia, ele sofre do mal de Alzheimer há 18 anos. E é paciente terminal. Importante, ele foi uma importante autoridade nessa vida, e lembra-se da personalidade dele, que era muito duro, muito severo. Ele nessa vida foi uma importante autoridade, mas hoje depende integralmente de Isabela e de dedicados cuidadores para suas necessidades básicas. E nessa fase adiantada está prostrado numa cama. Então precisa que alguém limpe suas necessidades, lhe dê um banho, aplique seus remédios, etc. 24 horas para sobreviver. Isabela de Castela dedica sua vida a assegurar amor incondicional e os melhores cuidados a Edmund Langley e a sua família. Thomas Edward Spencer é espírita desde 1975. Ele sabe que já reencarnou como homossexual e tetraplégico após o século XIV. Hoje enfrenta novos resgates na convivência com antigos e novos irmãos de caminhada. Ele reencarnou como homossexual porque não soube respeitar o sexo, a sua companheira, e de tal forma abusou das mulheres, em particular da sua companheira, que ele teve que ser submetido a essa circunstância, num resgate, numa expiação, vivenciando a homossexualidade. E como homossexual, qual ele também abusou da homossexualidade, embora tenha sofrido muito pela sua rebeldia, ele teve que reencarnar numa condição em que não podia mais abusar da sua própria sexualidade. Há 6 anos, Constance e seu marido e seu filho desencarnaram num trágico acidente. Detalhe, qual o nome do filho da Constance agora nessa encarnação? Thomas. Deixando uma filha, afilhada de Thomas Edward Spencer, órfã. O que a gente pode tirar dessa história? Cada minuto encarnado é dádiva divina. Mesmo pessoas que fizeram muito mal, que foram cruéis, que abusaram, não sofreram por acaso, não foi um acaso. Foram conquistas negativas, mas que geram evolução, geram aprendizado. Toda a dificuldade que nós vivenciamos foi semeada por nós mesmos lá atrás. Então não há injustiça, mas há uma necessidade, há uma finalidade. Cada minuto, seja um paciente com uma doença crônica, seja uma criança com uma deficiência, que nós sabemos que vai desencarnar, ou que nasceu com uma deformidade. E não por acaso eu coloquei aqui, essa aqui é a fotografia do acidente de carro em que a Constance, com seu filho e seu marido desencarnaram 6 anos atrás, na reconstituição do acidente. Eles botaram os carros juntos, mas foi um acidente fatal. Morreram os 3 e apenas uma filha sobreviveu. Emmanuel, em resposta à seguinte pergunta: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Será? Uma moléstia incurável, uma pessoa que não tem cura. O Alzheimer, né, que Edmund Langley evidencia há 18 anos, não tem cura. Já passou da fase curar possível. Ele está prostrado. Nos primeiros anos ele reagia, houve todas as fases, 18 anos, não tem cura. E agora? Um paciente terminal. A eutanásia é um bem dos casos de moléstia incurável? E, para nós terminarmos, Emmanuel nos diz: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. Por que ele diz aparente?
Porque muitas vezes alguém propõe para ficar livre do doente e não para ajudar de fato. Mesmo que tenha a intenção nobre de aliviar o sofrimento, nós não temos esse direito. A agonia prolongada, diz Emmanuel, pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes do espírito, das necessidades do espírito. Certa vez o Chico Xavier contou um caso, a gente comenta aqui na Casa Espírita, de um espírito que reencarnou sem os braços e sem as pernas. E a família inconformada, isso está em um livro também, perguntando, mas por que o que ele fez, que é um sofrimento horrível. E aí, Emmanuel, conversando, foi trazer a explicação. Aquele espírito já tinha se suicidado inúmeras vezes em existências anteriores, em vidas anteriores. E a maneira que a providência divina, os espíritos encarregados de organizar as encarnações viram, é que ele nascesse sem os braços e sem as pernas, para que ele não tivesse como tirar a sua própria vida e tivesse que suportar a existência, estar encarnado, porque é necessário, nós temos que aprender. Por isso que todo sofrimento, por pior que seja, tem uma utilidade. Nós não devemos querer sofrer. Então eu quero sofrer. Não, eu não quero sofrer. E nós temos que ajudar quem está em sofrimento. Mas tudo tem uma utilidade. Aquela pessoa, com a nossa ajuda, vai ter minimizadas as suas dores. Mas ela precisa. Cada um só pode pagar a própria dívida, não pode pagar a dívida ninguém. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós encontramos o que eu chamo de conclusão aqui, que me agradou bastante, para sintetizar o que nós falamos. Não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Porque muitas vezes não é um resgate. Quer dizer, todo sofrimento é devido, mas nem sempre é uma falta. Muitas vezes pode ser um teste. A pobreza, o abandono, a injustiça. Tem várias situações que vão testar o nosso caráter e que podem nos caracterizar em sofrimento físico. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre como uma prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. E nós sabemos que nós participamos, a partir de certo ponto da nossa jornada evolutiva, nós participamos do nosso planejamento encarnacional. Ou seja, nós opinamos sobre as circunstâncias, sobre as dores que gostaríamos de vivenciar na próxima vida, porque sabemos dos erros cometidos. Quando reencarnamos, nós não temos essa informação, não temos esse conhecimento. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Portanto, não reclamemos das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, e digamos não à eutanásia. Ajudemos, amparemos, vamos arregaçar as mangas e trabalhar em benefício daqueles que sofrem. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos aqui, pelas vibrações de amor, pelo acolhimento fraterno da Casa Espírita Cristã, porque sentimos a presença de pessoas tão amadas e tão queridas. Agradeçamos todos, querido Mestre, a Deus, nosso Pai e Criador, pela oportunidade das nossas encarnações. Porque a cada novo dia podemos errar, mas podemos também recomeçar. Obrigado porque, olhando à nossa volta, onde há tanto sofrimento aparente, também já conseguimos identificar oportunidades de serviço. A começar pelos nossos lares,
aonde somos internados muitas vezes compulsoriamente, em meio a inimigos, credores e devedores do passado, para que aprendamos justamente a nos amar, a nos respeitar. Obrigado pela saúde do corpo físico e obrigado porque quando ela nos falta, é um indício certo de que em algum momento negligenciamos a nossa própria saúde, a saúde alheia, desrespeitamos as leis perfeitas do nosso Criador. Muito obrigado, Senhor, pela inteligência que temos hoje de poder argumentar, pesquisar, investigar, para compreendermos que estamos aqui não para sofrer, para evoluir, em busca da felicidade que Jesus nos assinalou, não encontraremos ainda neste mundo. Que através do benefício aos nossos semelhantes, na verdadeira caridade para com o próximo, a caridade moral, a caridade material honesta, anônima, humilde, exerçamos esses ensinamentos profundos, compreendendo que fora do amor ao próximo, as dores aumentam, a incompreensão, o sofrimento. Que nos ajudemos mutuamente, valorizando a vida como quer que ela se apresente, dos enfermos em tenra infância, dos inválidos, dos egoístas, dos injustos, dos maus, porque todos são também filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, nestes momentos de paz, buscando nos tornarmos criaturas melhores, resgatando nossas faltas, aprendendo, sempre o auxílio de relativos amorosos, nossos pais, parentes, amigos, desta e de outras jornadas, que nos amparam, nos acolhem, nos encaminham na jornada do bem. Obrigado, Senhor, porque hoje temos tão pouco a pedir. E tanto para agradecer. Assim seja.